resultante e vai gerar um bom debate. Acho que a gente pode começar com algumas perguntas. Eu vou me dar o privilégio de fazer a primeira pergunta para o ministro e espero que o Juca e o Luiz comentem. Essa questão eu já, diferentemente do Juca, eu me sinto um pouco pessimista em relação à nossa capacidade de controle. Eu acho que os passos de governança, o governo está tentando dar a MP, mas a nossa capacidade de controle para vários setores, inclusive para vários setores do governo, não interessa ser aprimorada. Então eu diria que a lógica perversa que foi feita no PAN, e eu acho que isso não podemos demonizar aqui o César Maia ou este ou aquele governo, mas chega-se ao atraso e entra-se numa licitação de emergência, por aí vai, a chance disso acontecer é muito grande. E não é só um evento. O 14 e 16 são dois eventos completamente diferentes, são duas governanças completamente díspares, são dois cenários completamente não complementares. Eu acho que é tudo uma complicação só. Como melhorar o nosso controle, como superar esse pessimismo em relação à capacidade corruptiva desses eventos que começam na escolha da sede, como se provou essa semana no caso da FIFA, né? Por causa de 2018, todo mundo sabe, 2 delegados foram flagrados por um jornal inglês pedindo propina. Essa é uma questão que eu queria propor. Veja, Maria, a única alternativa é fiscalizar. A partir da mídia, a partir da imprensa livre, que no Brasil a imprensa é livre, é fiscalizar. Os órgãos de controle, e o Brasil que não faltam são instituições de controle. Dentro dos governos, você tem organismo de controle, no caso federal, a Controladoria Geral da União da Transparência, que audita sistemática, permanentemente, critica, observa, aponta erros, muitas vezes ajuda, portanto, na gestão. O Tribunal de Contas da União, que é um órgão do Poder Legislativo, que audita, que fiscaliza, que aponta erros e que tem, portanto, uma contribuição a dar. E o Ministério Público, que é um órgão do poder autônomo, né? Tem autonomia plena, e fiscaliza, tem iniciativa. Eu acredito que a alternativa é ampliar a fiscalização, ampliar a atenção do lado da sociedade brasileira. A mídia, os órgãos de controle têm a sua contribuição. É obrigação dos governos ampliar a publicação de dados. Por exemplo, nessa matriz de responsabilidade que eu me referi, assinada em janeiro, está assinado um contrato com as cidades e com os estados. É preciso colocar na internet informações sobre todos os gastos realizados. Esse é o processo e temos que agora fazer cumprir, fiscalizar, para que tudo passe bem, como você falou. Desvios de conduta ética podem acontecer em qualquer processo, em qualquer projeto, em qualquer país. O desafio nosso é diminuir a margem para que isso aconteça. Eu creio que planejamento organizado, detalhado, meticuloso, sem zona cinzenta, deixando claramente o que se pretende fazer, ligado à transparência, pode contribuir para minorar o seu pessimismo. Eu queria complementar o ministro. Eu acho que a parte de fiscalização é uma segunda etapa, é uma consequência. Eu acho que fundamental, que o ministro citou agora no final, é o planejamento. Se nós tivermos um planejamento feito com antecedência, se nós tivermos as licenças ambientais pedidas a tempo e a hora e concedidas regularmente, se nós tivermos os projetos de engenharia e projetos estruturais de segurança, de saúde, todos eles bem feitos e com antecedência, nós minimizaremos violentamente qualquer problema futuro de fiscalização. Porque nós teremos propostas reais. O grande problema que às vezes se enfrenta é que muitas vezes o que é pedido não é o que é feito. Então, como o ministro falou do Engenhão, o Engenhão foi sofrendo transformações ao longo do seu processo de construção, uma série de obras são feitas, uma série de projetos são feitos durante a sua execução, porque o projeto original ele não está completo, ele não é maduro,
ele não tenha a quantidade de dados suficiente. Não interessa se esse projeto é de engenharia, se esse projeto é de segurança, o que é esse projeto. Este é um problema. E na Inglaterra, eles estão projetando a Olimpíada com 8 anos de antecedência. Então, levaram 2 anos só para fazer os projetos e 1 ano para fazer licitações. Esse é o ponto, no meu entender, crucial. Nós temos que ter projetos bem feitos, planejamento, definição clara de recursos, e aí vem mais uma coisa que o ministro falou, que eu acho que é extremamente importante, que é a capacidade de gerenciamento dos projetos pelo governo. Esses projetos não podem ser, quer sejam da Olimpíada como da Copa do Mundo. Nós, infelizmente, no Brasil, nós não estamos habituados a obras com data certa. A exceção de um determinado organismo, que é a Petrobras, pelos seus compromissos, faz a data, os outros têm sempre atrasos. Então, nós temos datas marcas. No dia 30 de dezembro de 2012, tem que estar prontos os estádios para atender a Copa das Confederações. No dia 30 de dezembro de 2015, tem que estar prontos os estádios para a Olimpíada, fazer o treinamento pessoal, dos voluntários e tudo isso. Então, não é projeto de engenharia que só a gente está falando, é um projeto na sua globalidade. É um projeto que envolve segurança, é um projeto que envolve telecomunicações, é um projeto que envolve saúde, é um projeto que envolve saneamento básico, e é um projeto que envolve educação do povo até com relação a esse tipo de coisas que vai acontecer no Brasil, para que a gente possa utilizar essa plataforma de discussão que vai ser gerada no Brasil. Então, para isso, eu acho que é fundamental. Planejamento, editais bem feitos que retratem a sua realidade e o resto, o povo brasileiro, as empresas brasileiras de qualquer setor estarão prontas. E eu lhe garanto que, uma vez feito isso, os órgãos de controle externo, os TCUs, os Ministérios Públicos, vão ter o seu trabalho extremamente aliviado. Eu só queria, Júlio, fazer um pequeno comentário em relação à coisa que você falou. Realmente é estranho, porque com o Morumbi sempre sediou. Agora, para mim também é estranho, isso é fruto de uma mutação que veio ocorrendo nas qualidades do estádio com o Maracanã, que eu assisti a Copa do Mundo de 1950, então sou um dos poucos privilegiados que visitou as Copas do Mundo. Eu assisti, infelizmente, estava lá sentado vendo o Brasil perder do Uruguai de 2-1, né? Tinha 150 mil pessoas. Teve um jogo no Maracanã de 180 mil pessoas, foi um Flamengo, Brasil e São Paulo. Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai. E hoje o Maracanã vai ficar com 80 mil lugares. Por quê? O ministro falou, mudaram as condições de acessibilidade, mudaram o espaço de cada um sentar. Antigamente a gente sentava naquela arquibancada ali apertadinha, agora tem que ter uma cadeirinha para cada um. O tamanho dos sanitários é menor. A necessidade de cobertura, quando se lê aquele caderno de cargo da FIFA, e eu li várias vezes, nós estamos falando de estádios. Eu concordo com você até que alguns não são bem para o que nós estamos imaginando ter no Brasil, mas estádios que não se adequam aos nossos estádios. O próprio Engenhão, que é um estádio novo, ele já necessita de adaptações para se fazer naquele caderno, porque aquele caderno não era o que foi feito quando tinha o Engenhão. Então, infelizmente, no momento em que o país assume, ou felizmente, no momento que o país assume o encargo de realizar uma Copa do Mundo, ele é obrigado a se enquadrar naquela regra. E aquela regra, às vezes, é perversa em relação ao que nós temos. Pois é, Luiz Fernando. Falou-se aqui em planejamento, e eu fico realmente leigo que sou, tanto no tema construção de estádios quanto planejamento, que o Engenhão, feito há 3 anos, não tenha sido planejado para poder atender também um evento como a Copa do Mundo. E quando a gente fala aqui em acessibilidade, pensa no Engenhão, só rindo, né? Porque o Engenhão não lota, porque as pessoas não conseguem chegar ao Engenhão. Eu quero lembrar o seguinte, há um trabalho muito bem feito por um ex-atleta e professor de arquitetura e economia de uma grande universidade norte-americana, mostrando a falácia da construção de centros esportivos, de estádios, de arenas nas cidades como fator de desenvolvimento dessas cidades. Ele cita até uma coisa que virou chavão em New Orleans, depois do Katrina. As pessoas diziam que preferiam que, em vez de tivesse sido construído o Superdome, que era motivo de orgulho de New Orleans, os diques de New Orleans fossem mais fortes. E evitasse que o Superdome terminasse como um grande abrigo de mais de centenas de milhares
de desempregados. Então eu acho de desabrigados. Eu acho que é uma inversão. E eu quero fazer uma pergunta bem objetiva ao ministro Orlando Silva, deixando claro duas coisas antes da pergunta. Primeiro, eu sou uma pessoa pouco apegada a formalidades, razão pela qual não fiz os cumprimentos gerais na minha primeira intervenção. Quero dizer publicamente que, embora discorde da gestão do ministro Orlando Silva, acho que ele não foi pelo caminho que eu supunha que ele iria. Saúdo o espírito democrático, que é inegável, de se expor e vir aos locais onde é convidado. Diferentemente, por exemplo, do presidente Nussmann, que 2 vezes já ridiculamente fugiu de debates comigo na Unicamp, não sei porquê. Né? Sou capaz de supor, mas não sei porquê. As duas perguntas. O senhor fala em uma mudança de modelo de gestão, no sentido de que já que o Estado, e eu estou de pleno acordo, não podemos pensar de novo no CND ou coisa do gênero, mas já que o Estado é provedor, o Estado pode cobrar. Eu lhe pergunto, nesta cobrança, acabaríamos com a reeleição nessas entidades que são submetidas ou recebem dinheiro público? Segundo, se essas entidades não cumprirem as metas, o que acontece com os seus dirigentes? Oi. Obrigado pela gentileza de registrar o espírito democrático. Eu creio que nem todo mundo aqui deve saber detalhes, né? Em 1941, o Getúlio Vargas fez publicar um decreto que estabelecia a regra de organização do esporte do Brasil. Quando falava aqui da tutela, porque era o Estado que otorgava, como tinha na época da ditadura militar, para a direção dos sindicatos, né? Reconhecia ou não. Até hoje, tem entidades que se elegem e mandam lá para o Ministério, esperando que a gente reconheça a diretoria dessas entidades. Tem uma cultura arraigada em alguns lugares. A Constituição de 88 definiu que as entidades de administração do esporte, as entidades de prática do esporte, passam a ter autonomia de organização. Essa autonomia, inclusive, foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade a algumas personalidades do mundo esportivo brasileiro que contestam se há ou não limites a essa autonomia. Mas o Supremo Tribunal Federal não concluiu o processo de exame e vale a leitura atual de que a autonomia é plena da forma de organização e de estruturação dessas entidades. O que significa que a regra do jogo, o funcionamento interno das entidades, é estabelecida pelas próprias entidades. O que significa que, se é possível ter apenas uma reeleição, como o Esporte Clube Corinthians Paulista colocou no seu estatuto, é uma decisão soberana do Esporte Clube Corinthians Paulista. Nenhuma reeleição. Nenhuma reeleição. Ou você ter um limite de 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, ou nenhum limite para mandatos, são decisões que, considerando a autonomia das entidades, cabe às entidades. Se você perguntar o que é que eu acho desse assunto, eu acredito que faz muito bem você ter alternância no comando de instituições. Eu creio que gente nova significa impacto positivo, mudança na cultura gerencial dos espaços, não faz mal. Agora, só uma coisa, como agora há mais um debate, senão cada um de nós vai pegar a palavra e fazer um discurso. Sabia que aquele elogio ia ser gratuito. Exatamente pelo seu espírito. Exatamente pelo seu espírito democrático. As universidades também têm autonomia. Nem por isso, né, o país não legisla em relação às universidades. Quer dizer, a autonomia não é terra de ninguém, né, ministro?